Glória a Deus. Quem estava aqui na terça-feira? Quem estava? Amém? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade da mensagem que foi pregada terça-feira passada. Nós estávamos falando sobre Gideão, certo? E aí, como o texto que fala sobre Gideão é um texto muito longo, eu tinha falado com o pastor para fazer em duas etapas, né, em 2 momentos. E então hoje nós estamos dando continuidade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, certo? Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 17 até o 22. Juízes é depois de Josué. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 17. E ele lhe disse: se agora tendo achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal do que o Senhor eis o que fala comigo. No 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente perante a ti. E disse amém. Deixa eu ler de novo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até aqui. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, e pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-os sobre esta penha, e veste o caldo. E assim o fez. No 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa parte que nós lemos agora, na terça-feira eu já tinha lido o capítulo 6 até o 16. É por isso que eu dei continuidade ao 17. Essa parte que nós lemos é a parte em que Gideão prepara uma oferta para o anjo, que na verdade, como nós vimos anteriormente, aquele anjo era uma teofania de Deus. Ali era um anjo em forma de Deus, certo? E aí nós vimos que quando Gideão, ele percebe que aquele anjo não era simplesmente um anjo, vamos dizer assim, ele começa a temer pela sua vida. Por quê? Porque, querido, nós sabemos que em toda a Bíblia, o povo não poderia ver a face de Deus. Por quê? Porque se chegasse a ver a face de Deus, a pessoa não ficaria com vida. Então, Gideão, quando ele percebe que aquele anjo era o próprio Deus, ele teme pela sua vida. E aí, no versículo 19, aliás, no final ele diz assim, no 23 ele diz assim: porém o Senhor, não foi o anjo, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerá. Era o próprio Deus falando com ele, né? Por que Deus se apresentou como um anjo? Porque se viesse como Deus, ele não ia continuar vivo. E o que Deus tinha para fazer na vida de Gideão, ele precisava estar de pé com vida. Porque Deus só usa pessoas em vida. Depois que morre, não tem como Deus usar mais, queridos. E Deus tinha uma obra na vida de Gideão que precisava completar.
que precisava ser estabelecida. Amém? Agora eu lhe pergunto, queridos, como pode alguém que estava totalmente arruinado ainda tem como oferecer um presente, como o texto diz, para um anjo? Nós lemos a história semana passada e o texto diz que eles estavam sobre a opressão dos midianitas e dos amalequitas há 7 anos. Queridos, durante 7 anos, esse povo de Deus, tendo tirado todos os seus bens, todos os seus recursos. Querido, com 7 anos, você acha que aquele povo ainda tinha algum recurso para poder estar presenteando assim? Mas perceba que Gideão, ele toma uma atitude e ele pede que o anjo fique ali até que ele vá preparar um presente para entregar a ele. Queridos, e eu consigo ver nesse gesto, nessa atitude de Gideão, que quando nós reconhecemos quem ele é, querido, nós não temos medo de entregar nada nas mãos dele, mas é nada. Queridos, eu acredito que durante esse tempo, o que ainda lhes restava era muito pouco. Porque o texto anterior fala que eles vinham e destruíam tudo. Matava os bois, matava as ovelhas, matava tudo, as plantações. E nós vemos que quando Deus chama Gideão, quando Deus separa Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Ele está fazendo algo que não era para ele estar fazendo, porque lagar não era lugar dele estar malhando trigo. Mas ele estava fazendo aquilo com o propósito de pegar o pouco de alimento que eles tinham e guardar para os dias que viriam. Que eles não sabiam até quando iria se manter aquela opressão sobre eles. Mas aí ele toma uma atitude que eu acho muito linda. Quando ele reconhece que aquele anjo é Deus, e ele coloca diante dele, ele leva uma oferta. E talvez aquilo que ele tinha era pouco. Mas nós sabemos que o pouco para Deus, ele transforma em muito. E é por isso que às vezes nós não somos muito abençoados ou quase não abençoados. Porque quando nós temos pouco, nós dizemos assim, eu não vou dar para o Senhor, não. Não é a palavra da oferta ainda, viu, igreja? Eu não vou ofertar, não. Eu não vou dizimar o Senhor, não. Porque se eu der, vai fazer falta. Essa é a mentalidade de quem não conhece a provisão do Deus Todo-Poderoso. Porque quem conhece verdadeiramente quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele provê na nossa vida, nós sabemos que tudo que nós temos vem dEle. O emprego que eu tenho, que você tem, vem dEle. Ainda que você não receba um salário tão extraordinário como você deseja, mas foi Ele que te deu esse emprego. Se é pouco que você recebe, se você for fiel a Ele, Ele vai multiplicar. Ele vai abençoar que não vai faltar. Amém? Eu não estou na palavra da oferta. Amém, glória a Deus. Aí eu me lembrei aqui da história da viúva. Né? Quando ela vai até o Senhor, até a casa do Senhor. E ela tem apenas 2 moedas. E ela coloca ali diante do Senhor, do altar. Era reconhecendo, um ato de reconhecimento de que a provisão vinha dele. E nesse momento Gideão teve esse discernimento, que o que ele ainda tinha na sua casa, o que ainda lhe restava, Deus estava naquele momento, é como se ele estivesse entregando para Deus. Amém? Aleluia. Queridos, no versículo 24, eu vou pular um pouquinho, porque esse texto ele é longo e eu quero me aprofundar mais no capítulo 7. No versículo 24, diz assim, ó. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. No 25.
E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma, olha o que o Senhor pede a ele: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Queridos, nós lemos a história que tinha sido construído um altar a Baal. E aquele povo da cidade, que outrora era povo que adorava a Deus, que era um povo escolhido de Deus, eles voltaram a sua adoração para deuses estranhos. E aqui no versículo 24, nós vemos Deus pedir a Gideão que ele levante um altar ao Senhor. E que depois ele pegue 2 bois do seu pai e derribe todo aquele altar e destrua também aquele bosque. Amém? Aleluia. Queridos, esses 2 bois, vamos lá. Gideão, ele faz um sacrifício a Deus. Deus pede a ele 2 bois. O primeiro boi, Gideão faz o sacrifício do seu jeito. Eu imagino que Gideão deve ter pego qualquer coisa, algumas pedras, alguns pedaços de madeira que estavam ali por perto. E ele levanta um altar ao Senhor. Queridos, existe um ditado aí popular que diz assim, ó: a pressa é inimiga da perfeição. Quando Deus pede a ele 2 bois, ou seja, Deus pede a ele 2 sacrifícios, ele tinha a opção de fazer ou não. Mas perceba que ele ligeiramente vai e ele prepara um sacrifício. Porque o primeiro ele fez de livre e espontânea vontade. Ele foi lá e ofereceu um presente. Só que esse aqui foi Deus que pediu a ele. Aí o que ele faz? Ele faz lá também do seu jeito. E nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição, como diz o ditado. E Deus, querido, Deus, Ele gosta de tudo perfeito. Deus, Ele é perfeito. Deus, quando Ele criou a terra, quando Ele criou os luminares, quando Ele criou os animais, as plantas, os peixes, Ele fez tudo com perfeição, com muitos detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele vê as coisas, Ele trabalha tudo nos mínimos detalhes. Deus gosta de tudo perfeito. Querido, lá no livro de Jeremias 48:10, se você puder abrir para a gente ler junto, porque eu acho essa passagem muito profunda, muito tremenda mesmo. Vamos lá. Jeremias 48:10. Diz assim a palavra do Senhor: maldito aquele que fizera a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Resumindo, para Deus, se é para Deus, se você está fazendo para Deus, é com perfeição. Ah, mas foi o meu líder que me direcionou a fazer. Ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus, se ele te direcionou, foi Deus quem colocou no coração dele. Faça com excelência, porque você não está fazendo para líder, você não está fazendo para pastor, você está fazendo para ele, para o dono da obra. É para ele. Amém? Queridos, eu aprendo muito com o Márcio, meu esposo. Aprendo muito, muito com ele. Por quê? Esse ano nós completamos 17 anos que nós estamos, que o Senhor nos aceitou, né? Porque é Ele que nos aceita. E Ele tem algo que Ele passou para mim,
que eu louvo a Deus por isso. Que é em fazer a obra do Senhor com excelência. Eu acho que muito cedo, acho que desde o início, esse versículo, eu creio que ele foi muito de encontro ao coração dele. Porque se tem algo que ele gosta de fazer com perfeição, com excelência, é se tratando de reino de Deus. Pontualidade nem se fala. Os que conhecem meu esposo sabem, ele é uma pessoa muito pontual. Ele gosta muito de trabalhos organizados. E antes, quando eu não tinha entendimento, eu achava que isso era besteira, era bobagem. Porque eu podia chegar na igreja a qualquer hora, fazer de qualquer jeito, correndo às pressas. Mas se eu chego, se eu tenho um compromisso a cumprir com Deus, se o compromisso meu é 6:30, se eu chego 6:30, eu vou cumprir esse compromisso com excelência, igreja, sim ou não? Não, queridos. Se o meu compromisso é 6:30 e eu chego 6:30, eu não vou cumprir com excelência. Porque o que eu tiver de fazer, eu vou fazer às pressas de qualquer jeito. Relaxadamente. Relaxadamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo boi, o Senhor diz assim: olha, Gideão, agora eu vou te ensinar como é que tem que fazer. Porque o primeiro ele fez do jeito dele. O primeiro ele ofertou do jeito dele. Mas nem sempre o jeito que a gente quer fazer é o correto. Porque muitas vezes nós estamos fazendo e nós achamos, não, tá certo. Tá certo. Aí quando Deus muitas vezes fala, meu filho, tá errado, não é assim. É dessa forma. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, não tem como dar errado. Aí o segundo boi, o Senhor fala com Gideão. Ele dá as diretrizes, como deve ser o sacrifício, quais os materiais eles precisavam usar. Porque Deus precisa ser tudo com excelência. Deus pede a ele um boi de 7 anos. Nós lemos no versículo. Por que 7 anos? Precisava ser um boi saudável, um boi gordo, um boi que tivesse 7 anos de idade. Porque os 7 anos simbolizavam os 7 anos que eles estiveram sobre a escravidão dos midianitas e dos amalequitas. Aquele boi era uma simbologia da libertação daquele povo a partir daquele momento. Era o sacrifício perfeito para Deus receber e perdoar o pecado daquele povo. Amém? Aleluia. Aí após todo esse ritual, Gideão agora pega 10 homens, faz uma verdadeira destruição naquele altar de Baal. Aí quando os homens acordaram pela manhã e viram tudo destruído, tudo quebrado, logo eles souberam que era Gideão que tinha destruído tudo. E eles procuraram ele para matá-lo. Aquele altar que estava ali, montado, estava tudo destruído. Ele tinha quebrado tudo, ele tinha deixado nada em pé. Aleluia. E aí, com essa ameaça de morte, o que ele faz? Ele pede ao Senhor confirmação. Senhor, se o Senhor for comigo mesmo, eu vou pedir 3 provas. Aí a gente conhece aquela história que ele pede, ele pede a confirmação no veluzinho molhado e tal. São 3 confirmação que ele pede ao Senhor. E é bem nós, igreja. É bem nós. Quando Deus diz assim, olha, eu vou te usar, eu vou te levantar para fazer algo tal, tal, tal. Senhor, é eu mesmo, Senhor. Senhor, confirma. Aí o Senhor confirma uma vez, o Senhor confirma de novo, porque será que é do Senhor mesmo? Não é verdade? Nós somos assim, querido. Deus já falou aqui dentro. Deus usa a vida de alguém, Deus usa a palavra e nós dizemos, será que é Deus mesmo? Gideão fez isso. Deus já tinha falado que seria com ele, Deus já tinha falado que ele ia destruir aqueles midianitas, mas ele mesmo assim, ele fica duvidando
de Deus. Aí, queridos, após todo esse processo, após todas essas provas que Gideão pede ao Senhor, ele finalmente aceita o desafio. E aí ele começa a convocar homens para ir para a guerra. Olha só, queridos. E aí o texto, queridos, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, porque o tempo aqui, ele voa. Se você quiser ler, acompanhar depois, versículo por versículo na sua casa, eu vou ganhar tempo aqui e vou resumir. O texto fala aqui que Gideão, ele começa a convocar homens, e quando ele se depara, existem 32 mil homens formados ali no seu exército. Eles iam lutar contra 100 mil homens. Eram 32 contra 100 mil homens inimigos, né? Aí Deus diz para Gideão, mas é muita gente. É muita gente, pode, vamos tirar uma quantidade, porque se vocês ganharem essa batalha, vocês vão dizer que foi vocês. Se vocês ganharem essa luta, vocês vão se vangloriar. Eu quero menos gente, para que eles saibam que foi o Senhor quem venceu essa guerra. Porque a glória daquela guerra não seria dada para homens, mas para o próprio Deus. Aí Deus diz assim, faz o seguinte, Gideão, já que tem 32 homens aí, tu pergunta para ele quem é covarde nesse meio aí. Amém. Eu estava falando tão alto que eu nem me toquei. Glória a Deus. Queridos, se eu posso absorver dessa passagem o quê? Que tem momentos na nossa vida que nem todos que começaram conosco vai terminar. Aqueles homens foram convocados, foram chamados. Eles tinham a intenção de lutar contra o exército dos amalequitas. Era a intenção deles, mas não era a de Deus.
Eles começaram com Gideão, mas não terminaram. Porque Deus, queridos, Ele deixa na nossa vida pessoas que são necessárias. Que são necessárias. E eu aprendo que, às vezes nós questionamos quando alguém sai da nossa vida. Queridos, pense em alguém. Eu já sofri muito com isso. Aqui ele testemunha. Nós éramos líderes de célula e nós discipulávamos muitos casais jovens. O Márcio discipulava homens e eu mulheres separadas. E nós acabávamos tendo um apego com essas pessoas. A gente tinha aquele afeto. E quando essas pessoas se iam, ou ia para um outro lugar, ou se afastava, a gente sofria, a gente ficava preocupado porque a gente cria vínculo. A gente cria sentimento, amor, algo que a gente pega. Sabe aquelas pessoas que você conhece e você diz assim, parece que eu já te conheço há tanto tempo. Tem pessoas que tu bate o olho e tu diz assim, poxa, eu já te amo, desde que eu nem te conheci, eu já te amo. É algo que eu sei que é de Deus, é no automático. E às vezes essas pessoas saíam da nossa vida e eu ficava, como é que pode? A gente investiu, nós oramos, nós choramos, nós aconselhamos, e de repente saiu, se afastou. Até você entender. Até você entender, queridos, que as pessoas, elas só vão permanecer com você até o momento que Deus permitir. Não é como a gente quer, não é como você quer. Queridos, algumas pessoas saem da nossa vida porque é o tempo de sair. Outras pessoas Deus tira, sabe por quê? Porque Deus vê o que você não vê. Porque Deus escuta o que você não escuta. Tá entendendo? Tá pegando aí? Aí, sabe o que Deus faz? Deus diz assim, eu vou tirar porque não é bênção na tua vida. Eu vou tirar porque não vai te acrescentar em nada. Não questione quando Deus tirar algo da sua vida. Quando Deus tirar pessoas da sua vida. Não questione porque Ele sabe de tudo. Ele conhece o meu e o seu coração. Sabia? Conhece. Ele conhece exatamente os planos. Às vezes as pessoas te abraçam. Às vezes as pessoas dizem que te amam. Mas quando elas te agarram, elas têm como se fossem unhas encravadas no teu corpo, te ferindo. Mas tu não vê. Mas Ele vê. Porque a Bíblia diz que o olho dele está sobre toda a terra. E Ele contempla os bons e os maus. Ele vê realmente quem está contigo, quem não está. Ele sabe exatamente quem é que vai finalizar contigo até o final e quem não vai. Não questione quando Deus tirar da tua vida pessoas. Não questione, diga assim, Senhor, tu sabes de tudo, eu não sei é de nada. E algumas pessoas é porque Deus tem propósito em outro lugar. Isso aconteceu muito conosco. Pessoas que Deus levou para outro lugar porque havia um outro propósito na vida deles e delas. Amém? Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Quando alguém tirar você da sua vida, não questione. Deus vê o que você não vê. Escuta o que você não escuta. Certo? Aleluia. Deus tem a equipe certa para lutar as guerras com você. Ele tem um coração de cada um nas suas mãos. Ele sabe exatamente qual é o exército que ele vai levantar para junto com você combater essa guerra e você vencer. Por isso que ele vai tirar algumas pessoas, porque não vai te acrescentar em nada. Eu não sei porque eu estou falando isso tão a profundo, Deus sabe. Amém? Querido, Deus entregou os inimigos na mão de Gideão através de um sonho. Através de um sonho. Deus manda ele ir lá de onde está eles acampados. E aí quando chega lá, Gideão escuta um sonho, algo que eles estão falando. Eles estão contando entre si um sonho que eles tiveram.
Alguma vez Deus já falou com você através de sonho? Alguém aqui Deus já falou através de sonho? Amém. Querido, Deus fala conosco através de sonhos. Existem sonhos que são apenas sonhos. Mas existem sonhos que são verdadeira resposta de Deus para a nossa vida. Eu digo isso porque eu sou prova viva disso. Ah, querido, como Deus fala comigo. Ah, Jesus. Quando eu oro muito em cima de algo. Quando eu estou buscando muito por algo do Senhor. O Senhor fala muito comigo em sonho. Às vezes eu chego para o Márcio e eu digo assim: filho, Deus falou comigo no sonho. Ele, outro sonho. Gente, mas é muito tremendo, porque Deus fala. E quando Deus te dá a revelação do sonho, você não tem dúvida, você entende todos os detalhes, você diz: verdadeiramente Deus falou comigo. Aí Deus fala com Gideão, Deus revela a ele um sonho. Amém? Aí nós sabemos também que Deus falou com José quando Maria estava grávida, né? Deus falou com José. Deus fala com Daniel também através de sonho. Deus falou com o Faraó. Eu estou falando isso para você, para dizer que Deus, ele fala sim através de sonhos. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, há pouco tempo, acho que uns 3 meses, eu orava muito ao Senhor por essa igreja. E Deus me deu um sonho muito tremendo aqui nesse lugar. Muito tremendo, que foi muito real. Que Deus disse: você ore pelo esse lugar por situação tal. E nós começamos a orar nesse propósito. E eu creio que se havia realmente alguma barreira no mundo espiritual que estava impedindo o crescimento da igreja do Senhor Jesus, eu creio que através dessa revelação do Espírito Santo e através das nossas orações, jejum que nós fizemos aqui de 40 dias, eu creio que essa maldição foi quebrada. Porque nós temos promessa que esse lugar aqui será pequeno diante de tudo que Ele vai fazer. É promessa, querido, não foi palavra jogada ao vento. Porque o que Ele promete, Ele cumpre e Ele faz. E nós temos nos agarrado nessa promessa. Esse lugar vai ficar pequeno. Porque quem prometeu não foi o pastor, não foi a pastora, foi Ele, o Deus Todo-Poderoso. E se Ele prometeu, eu estou crendo. E se prepare, porque nós vamos precisar de você no nosso exército. E se prepare, porque nós precisamos de um exército forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, no capítulo 7 até o 22, leia em casa depois, o tempo está correndo. Gideão vence seus inimigos. Olha só, ele vence seus inimigos que aparentemente era tido como fraco, medroso. Porque Deus, querido, Deus, ele é assim. Deus, ele escolhe as coisas loucas, pequenas, para confundir aquelas pessoas que dizem que são, que têm. Deus, ele é especialista em pegar coisas insignificantes para o homem e usar. Talvez Deus já fez uma promessa para você e disse: olha, eu vou salvar todos da tua casa, mas eu vou usar a tua vida. E talvez você diga assim: mas eu? Como assim eu? Você, querido. Fran, mas eu olho para dentro de mim e eu não vejo muita. Assim, eu tenho meu receio, eu fico meio temeroso, com medo. Queridos, o medo, ele faz parte do ser humano. Todas as vezes que eu subo aqui nesse altar, eu subo tremendo e temendo. Porque eu sei o que é a responsabilidade de trazer uma palavra.
Eu não venho aqui, queridos, trazer uma palavra que seja jogada, lançada ao vento. Eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor. E se essa palavra é da parte do Senhor, e se você recebe, deixa eu te dizer, Deus vai te levantar no meio da tua casa. Deus vai te levantar como Gideão. E talvez você olhe para você e você diga, eu sou pequena, as pessoas não acreditam em mim, as pessoas olham para mim e dizem que eu não tenho chamado. Mas deixa eu te dizer, quem você tem chamado não é o homem, é Deus. Porque é Ele que escolhe, é Ele que sabe, é Ele que vê todas as coisas. Mas eu não tenho capacidade. Pois é, mas Ele chama e Ele capacita. Eu estou aqui em aprendizado, querido, eu não sei nem falar direito. Tem horas que eu digo assim, Senhor, a minha dicção nem é muito boa. E o Senhor algumas vezes tem falado para mim, eu lá me importo com a sua dicção, eu me importo é com a tua vida, eu me importo é o que tu vai falar para os meus. Aleluia! Quando você sabe de onde Deus te chamou, te tirou, quando você sabe o que você fazia antes, porque, queridos, antes eu não servia a Deus, eu servia aos deuses de Baal. Porque a pessoa que bebe, que se prostitui, que passa as noitadas nas ruas, ela está servindo a quem? A Deus é que não é. Porque Deus nós servimos, sabe com o quê? Com as nossas vestes limpas e puras, santificadas. Mas quando Ele pega uma pessoa que a sociedade, que o mundo lá fora, que as pessoas dizem, isso daí não vai dar em nada. Ele diz, é exatamente esse daí que eu vou usar. Te prepara. Essa palavra é para quem crê e quem recebe. Quem não recebe vai sair daqui da mesma forma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele pega isso, querido. Um dia uma mulher olhou meu face e disse assim, como é que pode tu ser pastora? Eu nem dei resposta, sabe por quê? Porque a resposta quem dá é Ele. Nós não precisamos dar resposta para ninguém, querido. Nós não precisamos entrar em conflito com ninguém. Por que Ele escolheu? Por que Ele chamou? Por que Ele colocou aqui nesse lugar? Nós não precisamos dar resposta porque Ele é que dá a resposta. Queridos em Israel, com certeza eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Existiam homens valentes. Mais do que Gideão era, como diz, ele era medroso, ele era temeroso. Deus poderia ter visitado outra tribo, a tribo de Levi. Deus poderia ter visitado uma outra tribo, levantar um homem forte, valente, guerreiro. Mas Deus pega exatamente Gideão, que é o menor, da menor tribo de Manassés. Ele diz que ele era o menor da casa dele. Para libertar um povo que estava sendo escravizado por 7 anos. Coisa de Deus, queridos. É Deus, é você que Deus vai usar. Não espere Deus mandar pessoas, pregadores, pastores na sua casa. É você, Gideão. Você é que é valente, valoroso do Senhor. É você. Você só precisa entender que Ele já te convocou para essa guerra. Não é mais tempo de você ficar sentado esperando. Ele já te convocou. Você só precisa se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque quando nós cantamos esse louvor, queridos, usa-me como um farol. Aí quando Deus quer nos usar, Senhor, mas eu não sei falar de Moisés, né? Oh, aleluia. Jeremias, Senhor, mas eu sou uma criança. Nós sempre vamos ter uma desculpa para dar. Não, mas eu preciso cuidar da minha família. Da tua família, cuida o Senhor.
Tua família cuida Ele. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, adorando, buscando, louvando, glorificando, Ele está lá cuidando dos teus. Isto é para quem crê. Quem não crê, querido, infelizmente vai só ouvir. Queridos, esse testemunho é muito tremendo. Para quem não sabe, o meu esposo, ele foi para Jesus primeiro do que eu. Eu fui uma pedra de tropeço na vida dele, no começo da convenção dele. Porque ele foi primeiro e eu ficava em casa sendo usada pelo diabo, com raiva, porque ele estava indo para a igreja. E eu dizia, não vai durar um mês. Não vai durar um mês. Toda vez que ele ia para a igreja, eu ficava com raiva. Quando ele chegava, eu estava com mais raiva ainda. Cheia de demônio. Porque meu marido estava buscando a Deus. E ele se sentia tão oprimido porque eu estava fazendo isso com ele. E houve um dia que numa discussão, porque ele ia para uma vigília, ele ia buscar a Deus, ele ia adorar o Deus. E eu fiquei com raiva e eu disse, eu vou sair de casa, eu vou embora, nós vamos nos separar. Ele disse, sabe o que para mim? Se eu tiver de escolher entre você e Deus, eu fico com Deus. Aleluia! Aleluia, porque ele fez a melhor escolha. Porque se não fosse Deus na nossa vida, nós não estávamos aqui. Nós não estávamos aqui cumprindo o propósito de Deus. E ele foi para a vigília, eu com raiva, indignada. Ele foi para a vigília. Foi um dia que eu não consegui dormir, porque eu estava incomodada. Como é que pode meu marido passar a noite fora e eu aqui em casa com uma criança que na época a Letícia tinha 8 meses de idade, 8 meses de idade. E ele vai para essa vigília. Queridos, mas quando ele chega nesse lugar, queridos, quem foi abençoado? Claro que foi ele, mas caiu mais sobre mim, recaiu mais sobre mim. Porque através da atitude dele, o Senhor resgatou toda a casa. Porque basta um homem ou uma mulher se levantar verdadeiramente para Deus vir puxar. Tem que começar por um. Aí chega aquele momento do intervalo e eles voltam de novo para o momento de oração. Quando inicia esse segundo momento de oração, o pastor que estava ministrando a vigília naquela noite disse assim, olha, você agora vai apresentar alguém que ficou na tua casa, que você quer que o Senhor alcance. Você vai orar pela vida dessa pessoa e o Espírito Santo de Deus vai visitá-lo aonde estiver. Queridos, eu nunca tinha tido experiência com Deus. Era 2h da manhã. Eu estava no quarto, impaciente, com a Letícia pequena. E aí eu levanto para ver ela no berço. E de repente eu fui tomado por uma força que eu não consigo explicar. Porque era um arrepio tão grande, que esse arrepio começava da cabeça e ia à planta dos pés. E eu olhava para mim, era um arrepio. E eu disse, o que eu estou sentindo? Porque eu fiquei com medo. E era muito forte. E eu me lembro porque eu gosto de observar as horas. Eu olhei, era 2h da madrugada no relógio. E eu com medo, e aquela presença no quarto, eu não sabia como fazer. Eu não sabia como eu devia fazer. Mas eu me lembrei que eu poderia dobrar o meu joelho, eu podia orar, eu podia apresentar para Deus. E eu me ajoelhei perto da minha cama e eu disse, olha Deus, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou com medo. Mas faz com que isso passe. Porque se isso passar, eu vou servir ao Senhor junto com meu marido. Foi essa oração que eu fiz a Deus naquele dia. E
aí foi passando. E aos poucos aquela sensação passou. Quando foi pela manhã que ele chegou, eu já estava diferente. Porque quando Deus toca, querido, de verdade, Ele toca aqui. E é notório a presença dEle numa pessoa, num homem e uma mulher. E quando Ele chegou, eu estava calada. Passei o restante do dia calada. O culto era 6:30 na igreja, que seria no domingo. E quando ele está se arrumando para ir para a igreja, eu comecei a chorar no meu quarto. Eu fechei a porta do quarto e comecei a chorar. E ele disse: o que é que você tem? Eu disse: ontem à noite eu senti uma presença tão estranha aqui nessa casa. E eu comecei a falar, né? E ele começou a chorar comigo. E ele disse: filha, não era coisa ruim. Esse horário nós estávamos orando pelos nossos familiares que estavam em casa. E eu creio que nessa hora o Espírito Santo de Deus estava te visitando. E eu nem entendia de Espírito Santo nem nada. Eu só sei que eu disse assim para ele: eu vou para a igreja com você hoje. De outras vezes ele já tinha me chamado e eu não ia. Porque tudo é no tempo de Deus. Porque não é pela nossa força, é pela vontade dEle. É pela vontade dEle. Não desista por quem você está orando e clamando. É no tempo de Deus. Pastora, mas já está com 5 anos, 10 anos, 8 anos. E daí? É no tempo dEle. E nós fomos para a igreja junto. Ele morto de feliz. Eu assisti aquela ministração naquele dia. E é como se ele tivesse falado toda a minha vida para aquele pastor. Porque do culto, desde o louvor até a hora de ir embora, eu só chorava. E o Espírito Santo tirando, lavando, tirando toda impureza. E eu fui o segundo culto, e no terceiro culto eu não resisti. E eu disse: eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus. E eu estou aqui hoje para a glória do Senhor. Estou aqui para a glória do Senhor. E eu sei, queridos, que muito mais Deus tem a fazer na minha vida. Eu sei que em alguns momentos eu já ouvi algumas palavras de pessoas que olham e dizem assim: ah, mas Deus vai te usar. Queridos, sempre vai haver retaliação do diabo para te parar. Que tu não consegue, que tu não é capaz. Sempre vai haver. Mas lembre-se que Deus está com você. Foi Ele que te chamou. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos. Queridos, Deus queria ser exaltado através da vida de Gideão. E assim foi. Ele também quer ser exaltado através da sua vida. Amém? Ele quer ser exaltado. Sabe o que Deus diz para você? Feche teus olhos, nós vamos orar. Você precisa fechar os olhos e os teus ouvidos para aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Porque quem te chamou, quem te convocou para esse grande exército, já te deu a vitória. Os inimigos que antes se levantaram para te destruir, para ver o teu fim, vão ver, querido, que Deus é contigo.